Nos ouve bem? Gabriela? Então, apenas para registro, estamos seguindo com as apresentações do eixo dos trabalhadores da beleza. Hoje apresenta Gabriela Rebei, vai tratar da lei do salão parceiro, como temos discutido aqui, e, em especial, da ADI que discute ou que discutiu, que debateu a funcionalidade desta lei. Então, a palavra é de vocês, muito obrigado, vamos em frente. Acho que está sem som, Gabriela. Vocês estão ouvindo? Eu não estou. Gabriela, talvez você possa tentar pelo celular. Acho que ela saiu para entrar novamente, né? Professor, vou aproveitar então para passar um recado. Não sei se a Camila já falou sobre a lista de presenças. Nós estamos fazendo uma dupla conferência. Então, a Camila passa a lista, o pessoal faz aquele preenchimento da lista como a gente está acostumado, através do link, e depois eu mando para ela o relatório gerado pelo próprio Zoom. Então, a gente está fazendo essa dupla conferência, e uma ajudando a outra a fazer esse controle. Camila, tá certa, né? Certinho, Cris. Obrigada por avisar, eu Perfeito. não tinha comentado. Não, imagina, não sabia se você já tinha comentado. Aí a gente faz essa conferência, então. Eu não estou conseguindo visualizar aqui a Gabriela. Me ouve? Agora sim. Agora sim. Perfeito. Agora sim. Peço desculpa a todos, eu até testei um pouquinho antes com o Felipe, mas, enfim, aconteceu algum problema. Bom, agradeço a presença de todos. Dando seguimento à reunião anterior, que o Felipe apresentou brevemente o projeto de lei, destacando a participação dos que interviram posteriormente na ADI, como amicus curiae. Vou tratar hoje mais especificadamente sobre os votos da ADI interposta contra a Lei 13.352, que trouxe todo o funcionamento do contrato de parceria a ser fixado ali entre o salão parceiro e a figura do profissional parceiro. Felipe, pode passar para o terceiro slide, por favor? Pode passar mais um.
Apenas para a gente relembrar o que foi dito na outra reunião, os principais argumentos trazidos pela Contratu, que foi a autora dessa ADI, eram sobre a pejotização, que caracterizaria em um retrocesso social pela redução da proteção e facilitação da precarização desse trabalho dentro desse setor, uma violação ao princípio da igualdade, já que dentro dos estabelecimentos haveria a possibilidade de diversas formas de contrato, além da violação da proteção constitucional à relação de emprego e à função social do próprio contrato. Além disso, surgem algumas situações que serviram de fundamento para essa lei que se tornam um pouco peculiares e podem ter uma consequência jurídica bastante relevante, que seria a questão da representação sindical do profissional parceiro pelo sindical profissional, só que ele seria uma figura de contratante, não seria exatamente um empregado, mas seria ainda representado pelo sindicato, e também as questões que foi essencial para a propositura do projeto de lei, que é sobre as questões tributárias, onde há um reforço e um sustento bastante intenso de que haveria um aumento na tributação, o que, segundo ali o Contratu, não seria, na realidade, bem isso, haveria uma alteração das figuras de tributação. Pode passar, Felipe, por favor. Dos 9 ministros que participaram, 7 deles votaram pela constitucionalidade da lei, ficando vencido o relator Edson Fachin e a Rosa Weber, que foi ali no mesmo sentido de inconstitucionalidade. Foi suscitada pela Advocacia Geral uma questão de legitimidade ativa do Contratu, mas isso não teve grande repercussão nos votos, tampouco na tese firmada, então eu vou me furtar de tratar desse assunto para a gente dar seguimento. Pode pular, Felipe, por favor. O voto do relator, o ministro Edson Fachin, ele parte da ideia inicial de justiça social como valor e fundamento do Estado democrático de direito, que confere à valorização do trabalho humano o meio de assegurar a existência digna, que nada mais é do que o valor meio da própria ordem econômica, que tenta assegurar que os processos econômicos garantam, sejam balizados, na realidade, pela ordem social, que seria com o objetivo de alcançar um bem-estar e uma justiça social. Além disso, o artigo 6º da Constituição confere ao trabalho reconhece o trabalho como um dos direitos sociais, garantindo uma proteção jurídica ao trabalho. Nesse sentido, o ministro conclui que há, pelo contexto da disposição na Constituição sobre o trabalho, uma presunção constitucional da existência do vínculo de emprego quando o serviço é prestado por uma pessoa natural, e que essa proteção constitucional só poderia ser mitigada ou, de fato, afastada quando houvesse um interesse público e um motivo social relevante, o que para o ministro não aconteceu no caso da lei do salão parceiro. Pode passar, Fê. Entende o ministro que, na verdade, essa lei ela afasta de forma prematura a possibilidade de existência do vínculo de emprego. E aí se concentra a violação aos dispositivos constitucionais, porque há um afastamento da possibilidade da aplicação do princípio da primazia da realidade, trazendo uma forma de adequação a essa lei para que simplesmente ocorra o afastamento do vínculo de emprego e reconhecendo o contrato de parceria, que traz ali uma redução dos direitos trabalhistas, para dizer o mínimo. E, ao mesmo tempo que há na lei uma caracterização dos elementos, das cláusulas obrigatórias desse contrato, não está elencado os elementos de inexistência de caracterização da relação de emprego, o que seria de muita relevância para não criar um contrato de parceria dentro de uma relação substancialmente de emprego. Um outro ponto que o ministro trata de forma bastante interessante
Um dos fundamentos da lei, da existência da lei, é que se traga uma segurança jurídica para essas relações que já eram praticadas, os ajustes já aconteciam dessa forma, mas que a Justiça do Trabalho teria uma certa resistência em reconhecer essa forma de ajuste, o que trariam precedentes diversos e uma insegurança jurídica. Mas para o ministro, a análise da presença dos elementos do vínculo de emprego somente pode ser realizada no caso concreto. Então, não teria como afastar inicialmente, como pretende a lei, impossibilitando a análise do caso concreto. E isso não estaria atrelado a uma segurança jurídica de fato, como propõe a lei. Pode passar, Fê. Além disso, o ministro traz um paralelo interessante sobre os próprios elementos da lei, que traz muitos requisitos obrigatórios desse contrato que se confundem com a essência do artigo 3º da CLT, porque na lei há a determinação da centralização e controle dos pagamentos e recebimento desses valores pelo próprio salão, assim como a retenção e o recolhimento de tributos em nome do profissional parceiro, além da responsabilidade exclusiva pelos riscos do negócio, há o estabelecimento de um aviso prévio para rescisão desse contrato, inclusive a lei dispõe como aviso prévio, ela não utiliza de outro termo. Então, a própria lei traz elementos que se confundem com aqueles da relação de emprego e também que reconhece a vulnerabilidade desse profissional ao determinar a homologação do contrato pelo sindicato, a regularidade do pagamento também tem que estar estabelecida no contrato. Então, ao mesmo tempo que ele reconhece a vulnerabilidade desse profissional, a necessidade de que se tenham termos mínimos para a existência desse contrato de parceria, ele coloca ali o profissional capaz de se autodeterminar e firmar esse contrato como se tivesse em uma posição isonômica com o salão. Além do mais, não há nenhum elemento que afaste a subordinação do profissional, tampouco o estabelecimento de uma cota mínima de pagamento, que poderia caracterizar ali um aumento da renda, uma geração de novos postos de trabalho, como tenta, como busca ali na justificação da lei, do projeto de lei. Fê, pode passar. Por fim, o ministro pontua que as novas relações de trabalho e os novos ajustes, eles existem e são de fato necessários, e a Justiça do Trabalho precisa ter esse olhar. Porém, há necessidade de adotar um critério contemporâneo de subordinação, e não que essas novas formas não existem subordinação. Caso isso aconteça, esses trabalhadores marginalizados permanecerão nessa condição e não serão integrados à Justiça do Trabalho, tendo garantido os seus direitos. Então, há necessidade do legislador, do intérprete da lei, inclusive seguindo a Convenção Americana de Direitos Humanos, de interpretar e formular leis buscando a plena efetividade de direitos sociais, assim como é o trabalho, e não afastar esse direito social. No mesmo sentido, tem a recomendação 198 da OIT, que também é citada pela ministra Rosa Weber, que ela traz recomendações para os Estados-membros para identificarem contratos que visam dissimular e fraudar direitos e garantias trabalhistas, inclusive trazendo exemplos de quais elementos caracterizam ou permitem reconhecer essas violações. Nesse sentido, o ministro acolhe integralmente as razões apresentadas pelo contratu e vota pela procedência da ação e, consequentemente, a inconstitucionalidade da lei. Fê, pode passar. A ministra Rosa Weber votou um pouco mais à frente, mas para a gente contextualizar, eu já vou passar o voto dela. Os votos são bastante alinhados nesse sentido de trazer uma envergadura constitucional para o direito do trabalho, que, embora um direito privado,
tem um reconhecimento na Constituição, é base e fundamento do Estado Democrático de Direito, da ordem social e da ordem econômica, e se reconhece todo esse contexto a partir da própria vulnerabilidade do trabalhador, que, segundo a ministra, decorre da alienação antecipada do resultado do seu trabalho. Isso, por si só, o coloca em uma posição vulnerável, e é por isso que o direito do trabalho se desvincula do direito civil para garantir essa proteção ao trabalhador. E atualizar a legislação infraconstitucional ou aprimorar as interpretações da lei para alcançar todas essas novas formas de trabalho deve ser feito, precisa ser feito, mas sempre em harmonia com a lei fundamental, incluindo esses trabalhadores informais e marginalizados para dentro do espectro de proteção do direito de trabalho e não inserindo-os dentro do mercado de trabalho de forma precarizada, apenas para que se tenha aí uma formalização dessas situações, ainda que isso já seja praticado dentro desse setor específico. Pode passar, Fê. A ministra traz uma análise, assim como o ministro Edson Fachin já havia feito, com relação aos termos da lei e o artigo 2º da CLT, a ministra traz também uma análise com relação à própria figura do empresário, porque a lei, ela traz a ideia do profissional parceiro como também um empresário, por isso ele teria essa capacidade de se autodeterminar e formar o contrato de parceria. No entanto, se analisado os elementos da lei e a forma de execução desse contrato, não se vislumbra essencialmente as características de um empresário, já que o profissional parceiro não assume pela própria lei os riscos do negócio, o risco do empreendimento, tampouco dirige a sua atividade econômica. Então, a própria tentativa da lei de caracterizar e qualificar esse profissional como um empresário não atende aos requisitos de empresário do próprio Código Civil. Ele se aproxima mais da figura subordinada do empregado da CLT do que, de fato, de um empresário. Pode passar, Fê. Então, para a ministra, na realidade, essa lei simplesmente consagra uma hipótese de fraude à legislação, ao afastar de plano a existência de um vínculo de emprego simplesmente pela forma, o que é absolutamente incompatível com o direito do trabalho, em especial pelo princípio da primazia da realidade, onde prevalece a realidade da formação e execução daquele contrato sobre a forma. Então, haveria aí uma violação, inclusive, ao próprio acesso à justiça, já que, estando na forma adequada da lei, não haveria margem para discussão. Há também, citando a recomendação 198 da OIT, a conformação dos termos da lei com os exemplos da existência do vínculo de emprego. Aqui a gente pode citar o trabalho pessoal realizado de acordo com as instruções, sob o controle inserido dentro da organização da empresa e exercido unicamente ou majoritariamente em favor de terceiro. No caso, há sempre uma alegação de uma possibilidade de flexibilidade desses trabalhadores em prestarem serviços para outros salões, o que se sabe que mesmo no vínculo isso não é um impeditivo. E a lei também estabelece o pagamento periódico, e isso representa majoritariamente a principal fonte de renda desse trabalhador. Além disso, o trabalhador não assume nenhum tipo de risco do negócio, já que isso é pela lei atribuído ao próprio salão. Inclusive, o salão tem ali por obrigação fornecer o próprio ambiente, muitas vezes o material também é fornecido por ele, os móveis e a própria clientela. Então, realmente acaba transacionando apenas o exercício da atividade. Pode passar, Fê. Um ponto, uma citação que a ministra faz, que é muito interessante,
é essa que está ali no cantinho, né? No contrato civil, a vontade compromete-se. No contrato de trabalho, submete-se. O compromisso manifesta a liberdade e a submissão nega. Portanto, no contrato de trabalho, o vínculo que obriga as pessoas é o obrigacional, é o de obedecer do profissional, no caso empregado, obedecer aquele a quem está subordinado e exercer a sua atividade através disso. Ao contrário, no contrato civil, prevalece a autonomia, o acordo de vontades, a busca por organizar um setor, explorar aquela atividade para obtenção do lucro. Essa é a atividade empresarial. No caso da lei, haveria apenas o afastamento dessa realidade do vínculo, que seria de emprego, caracterizando pura e simplesmente a pejotização. Fê, pode passar. Então, a ministra conclui de modo muito similar aos apontamentos feitos pelo ministro relator, conclui pela improcedência. Passamos agora à análise dos votos dos ministros que seguiram pela constitucionalidade da lei. Eles se aproximam muito e eles basicamente se estruturam a partir da atipicidade desse setor, dos usos e costumes, onde já haveria a formatação desse contrato de parceria, e a lei só vem reconhecer formalmente isso, e que basicamente essa estrutura toda não seria vedada pela Constituição. Então, o ministro Nunes Marques, que acabou sendo o redator, ele traz uma característica, acho que esse é o ponto essencial do voto dele, e até um pouco curioso. Ele traz o profissional parceiro quase que numa figura superior ao salão, onde o profissional buscaria o salão contrataria as atividades de gestão e administração do salão, havendo quase que não uma parceria, e sim uma subordinação inversa, digamos assim. Ele conclui que haveria um fracionamento aí das responsabilidades, aonde o salão ofertaria a manutenção do espaço, o fornecimento dos móveis e equipamentos, além da oferta da própria carteira de clientes e também a gestão desses clientes ali com relação às agendas. E o profissional, pura e simplesmente, o exercício do seu ofício em favor da clientela. O ministro também cita um parecer formulado, apresentado pela então senadora Marta Suplicy, durante a tramitação do projeto, onde se conclui pela oportunização e abertura de novas vagas no mercado a partir da existência dessa lei, gerando uma maior produção dentro do setor, já que quanto mais clientes forem sendo atendidos, maior será a remuneração do próprio profissional e também do salão, aumentando uma produção dentro do setor para as partes envolvidas e também com um efeito econômico amplo. Além disso, como existem precedentes no TST reconhecendo a existência desse contrato de parceria, mesmo antes da vigência da lei, se já tem reconhecido sobre a possibilidade desse tipo de ajuste, ao menos que não na fórmula do vínculo tradicional de emprego. Então, que não haveria nenhum tipo de violação nessa lei, a Constituição, ao menos na análise abstrata, como feito nesse rito. Fê, pode passar. O ministro pontua que o ponto essencial de discussão é sobre a natureza desse tipo de contrato. No entanto, isso não se chega a uma exata conclusão. Embora a tese mencione um contrato civil, ainda ficam dúvidas nisso. O ministro, trazendo uma posição que é seguida posteriormente, mas diverge do ministro Edson Fachin e Rosa Weber, ele traz que não há na lei um afastamento prematuro da existência do vínculo de emprego. Ele entende que que a lei faculta as partes o ajuste nesse formato, mas necessariamente há a necessidade de não estar presente os elementos do vínculo de emprego.
ou seja, ele reconhece a possibilidade da aplicação do princípio da primazia da realidade nesses contratos. Com isso, ele conclui que a lei, nesse rito, ela precisa ser analisada pelo seu conteúdo abstrato e aplicação prevista pelo legislador. E isso faz com que ela seja constitucional. Já o seu uso, eventualmente ilegítimo, poderia ser reconhecido pela via judiciária, com a aplicação do princípio da primazia da realidade, eventualmente a declaração da nulidade e reconhecimento do vínculo e deferimento de todas as verbas devidas. O ministro também não entende, e isso é seguido por todos dessa mesma forma, que há uma violação ao princípio da igualdade, pois há um entendimento de que há uma situação divergente, uma situação atípica, diferenciada, que permite o ajuste de forma diversa. Portanto, não há a violação do princípio da igualdade, pois não estamos tratando de interesses juridicamente tutelados ou relações equivalentes, e sim situações absolutamente distintas. Além disso, o ministro conclui que a lei garante ao profissional uma isonomia material com o salão parceiro, reconhecendo, tirando ele desse aspecto vulnerável e reconhecendo e valorando a sua autodeterminação, capacitando esse profissional para discutir os termos do seu contrato, garantindo a ele uma liberdade, um progresso profissional e pessoal, dignificando essa profissão. Além disso, o ministro pontua que a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa são fundamentos da ordem econômica, e eles têm o mesmo peso, eles se balanceiam e não se sobrepõem, como houve a tentativa ali da Contratur de estabelecer que a valorização do trabalho estaria em preferência à livre iniciativa. Pode passar, Fê. O ministro Alexandre de Moraes, também seguindo essa situação de um novo arranjo contratual para formalizar uma situação que já vinha acontecendo dentro desse setor, ele entende que há uma eficiência econômica em proveito de todas as partes. Então, tanto dentro do contrato de trabalho entre efetivamente as partes, mas também dentro do setor produtivo, da classe trabalhadora e da própria sociedade. E que isso estaria, inclusive, indo ao encontro dos direitos sociais inafastáveis, em especial quanto ao pleno emprego. O ministro entende que limitar as formas de prestação de serviço, de um modo geral, sempre vinculado a uma relação de emprego, causa um engessamento e um prejuízo à obtenção de renda e, consequentemente, redução dos postos de trabalho e do desemprego. E que essas novas formas de trabalho exigem obrigatoriamente uma nova forma de organização, que é o pretendido pela lei. Além disso, não há o retrocesso social, porque há a supressão desses direitos constitucionais, ela é motivada e proporcional, na medida em que ela traz proteção mínima a esses profissionais, ao passo que há necessidade de assistência sindical, mas e de outros elementos, como o pagamento, o estabelecimento de cotas, mas ela também propicia a esse profissional uma autonomia e uma flexibilidade na prestação do seu serviço, um aumento da sua remuneração e a formalização com a possibilidade de redução tributária, pois os profissionais podem fazer os recolhimentos através do Simples Nacional, o que reduziria significativamente o seu encargo, mas garantiria ali a sua vinculação à Previdência. Fê, pode passar. O ministro também traz uma pesquisa feita pelo Sebrae, argumentando que essa pesquisa demonstra que os profissionais, além de terem saído da informalidade, pois trabalhavam já sem nenhum tipo de contrato, passaram a formalizar suas relações pelo contrato de parceria e também demonstraram satisfação com a existência dessa lei, segundo essa pesquisa de 2021. Além disso,
seguindo a mesma lógica, já haviam precedentes do TST reconhecendo essa forma de ajuste, o que demonstra que não há uma violação aos direitos sociais, à valorização do trabalho, tampouco ao próprio reconhecimento do vínculo empregatício. Além de ser uma faculdade de contratar na forma de parceria, há a previsão da possibilidade do reconhecimento de vínculo e também ficaria ali, segundo o entendimento do ministro, possível a análise do caso concreto, aplicando-se o princípio da primazia da realidade em casos de nítida fraude. Fê, pode passar. O ministro Luiz Roberto Barroso também não faz grandes ponderações muito divergentes dos outros colegas. Ele pontua ali alguns elementos que ele entende serem necessários à análise de qualquer matéria do direito do trabalho, e ele se utiliza disso nos seus julgamentos, mas ele pontua que a Constituição, ela não veda, embora reconheça e garanta proteção ao trabalho, ao vínculo empregatício, à sua presunção, ela não veda outras formas de trabalho. E que o setor demandava o reconhecimento e a formalização desses ajustes que já eram praticados, o que traz uma situação atípica, já que não é aplicável para todos os trabalhadores, e sim aquele setor específico que tem em si as peculiaridades que seriam um permissivo legal para uma formatação diversa da lei. Além disso, ele traz uma proposta de interpretação do parágrafo 11 do artigo 1A, que diz expressamente que, se existente o contrato de parceria, estará afastada a relação de emprego. O ministro propõe que esse artigo seja interpretado no sentido de que, se estiverem presentes os requisitos do contrato de trabalho típico, como horário de trabalho e outras obrigações, a parceria seria uma fraude e, evidentemente, nós não chancelaríamos uma fraude. Então, novamente, ele traz essa questão da análise do caso concreto. Pode passar, Fê. A ministra Carmen Lúcia segue nessa mesma linha e entende que essa lei, que está, a lei do salão parceiro, ela valoriza o trabalho, a livre iniciativa e a busca pelo pleno emprego, ou seja, não há de forma alguma uma precarização do trabalho, e sim uma valorização desse trabalho, especialmente no setor que busca erradicar a marginalização e a pobreza, promovendo a inclusão social desses até então trabalhadores informais. Ela cita o seu voto na DPF 324, que tratou da ilicitude, né, da terceirização, dizendo que essas novas formas de trabalho e esses permissivos legais, eles visam, na realidade, o aumento das vagas de emprego, garantindo àqueles que têm a condição de trabalhar o acesso a essas vagas. E o contrário disso poderia gerar uma redução dessas vagas, desses postos de trabalho, e que essa seria uma indignidade muito maior do que uma redução dos direitos trabalhistas. Então, concluindo com citando o seu próprio voto, ela também conclui pela improcedência da ação. Fê, pode passar. O ministro Gilmar Mendes, ele traz um ponto um pouco diverso dos outros, porque ele vai tratar da questão, de fato, da autonomia da vontade nesse tipo de contrato. Fê, pode passar mais um. O ministro entende que essas novas formas de trabalho, que exigem uma flexibilização da relação de trabalho, ela causa um impacto em um primeiro momento, porque ela rompe com a lógica protecionista do direito do trabalho, mas que isso deve ser considerado e precisa ser identificado e trabalhado melhor para um futuro. Isso restaura a lógica do direito do trabalho como um direito privado, colocando a autonomia da vontade em uma posição de maior valor, o que por muito tempo, segundo o ministro, foi
reduzido ao máximo, inclusive impedindo, deixando uma pouca margem para discussão e ajuste de disposições dentro das relações de trabalho. Além disso, retomando o já dito pelo ministro Nunes Marques, o ministro faz essa ponderação sobre a horizontalidade do valor social do trabalho e da livre iniciativa, onde eles sempre são postos sempre nos mesmos incisos, sem nenhum tipo de prevalência de um sobre o outro. Então, que eles precisam ser interpretados de forma harmoniosa, como foi feito no caso da lei, que ela traz o reconhecimento desse tipo de ajuste do contrato de parceria como um meio de afastar a informalidade, garantir direitos ao profissional e resulta em um benefício social e econômico, tanto para aquele setor quanto de uma forma bastante ampla. E isso seria um avanço em direção ao trabalho formal, já que, como mostra a pesquisa do Sebrae, muitos desses trabalhadores há muito tempo já trabalhavam dessa forma, só que de forma absolutamente informal, muito por conta das tributações. E agora passariam, então, a serem reconhecidos como trabalhadores. O reequilíbrio e a readequação especificamente dessa lei, atende a essas novas demandas. Então, promove o emprego, aumenta a renda, valoriza a livre iniciativa e garante autonomia e flexibilidade para essas novas relações trabalhistas. Fê, pode passar. O ministro Luiz Fux é o único que traz uma análise um pouco mais diversa. É uma tendência dos votos dele trazer a análise econômica do direito para o direito do trabalho, e não diferente ele utilizou desses argumentos no seu voto. Ele traça, divide o voto dele em dois pontos, né? Então, sobre o valor social do trabalho e dignidade da pessoa humana, e em um segundo momento sobre o princípio da isonomia. O ministro entende, interpretando o próprio texto da lei, que o valor social do trabalho e a livre iniciativa são fundamentos do Estado democrático de direito, sendo a ordem econômica e a ordem social fundadas também na valorização do trabalho, uma como um valor meio e outra como um valor fim, mas que a lei ela tem como objetivo principal fomentar o emprego. E essas políticas econômicas, elas precisam visar isso, porque nada é mais injusto e indignificante do que a ausência dos postos de trabalho. E a lei, ao formalizar esses contratos, traz uma segurança jurídica para o setor que promove, quase como consequência imediata, o aumento desses postos de trabalho. Além do mais, e também citando o seu voto na ADPF 324, o ministro entende que é necessária a interpretação sistemática do ordenamento jurídico e não o fracionamento enviesado dos dispositivos constitucionais. Sob esses argumentos, ele entende que os argumentos utilizados pelo Contratudo, quando da proposição, são genéricos, e ele traz ali como a proteção ao trabalho, que é uma compreensão subjetiva, como se fosse o objeto principal de proteção da Constituição. E, na realidade, não é assim, pois, como dito, a própria livre iniciativa está ali ao lado da proteção ao trabalho. E isso precisa ser avaliado e interpretado de forma harmônica. Então, a lei ela traz justamente essa harmonização entre a livre iniciativa, onde os profissionais podem exercer as atividades que desejam, da forma que desejam, e também empreender. Então, seria a exata comunhão desse intuito do legislador constituinte. Pode passar, Fê. Aqui ele traz os pontos, os vetores que ele entende que precisam ser balizados ali, extraídos da análise econômica do direito. É uma citação do próprio livro do ministro. Pode passar, Fê.
Então, pontualmente, considerando esses vetores que trariam a análise ao direito do trabalho, a análise econômica, ele entende que a lei tem uma finalidade de reduzir os custos desse tipo de contratação, tornando menos burocrático e mais dinâmico, sem se contrapor à dignidade da pessoa humana e à valorização social do trabalho, já que ele traz a segurança para o trabalhador e também uma proteção, já que boa parte da lei disciplina sobre as cláusulas obrigatórias do contrato de parceria. Então ele cita os artigos, especialmente o primeiro A, que vai trazer essas cláusulas obrigatórias e interpreta isso como um meio de garantir a dignidade da pessoa humana e a própria valorização do trabalho. Fê, pode passar. Com relação à segunda vertente, ela cria novos postos de trabalho e fomenta a manutenção dos já existentes, e que não haveria uma inconstitucionalidade da lei, tampouco um desincentivo ao empreendedorismo. Ao contrário, ela estaria incentivando o empreendedorismo e reduzindo o desemprego. Ele cita também aquele parecer da senadora Marta Suplicy, destacando que há um benefício entre as partes, um benefício ao fisco, haverá uma retenção obrigatória ali, mais intensa, porque haverá uma fiscalização, além da própria desoneração do salão parceiro, já que haverá a cota a que cabe ao profissional, será excluída da receita bruta do salão, o que incentiva também a contratação sob essa forma. Por último, com relação à terceira vertente, o ministro conclui que a convivência das espécies contratuais regidas pela CLT e pela lei do salão parceiro representa escolha normativa legítima e social, inexistindo inconstitucionalidade por simples discordância do resultado final, seguindo a ideia de uso ilegítimo dessa lei, que poderia, sim, ser avaliado dentro do judiciário, e é apenas uma faculdade de contratação. Além disso, houve a manifestação em audiências públicas de envolvidos do setor, inclusive representados no própria ADI pelos Amici Curiae. A lei busca conferir maior liberdade econômica, e fomentar o empreendedorismo. E o cenário atual, posterior ali à reforma trabalhista e à Declaração de Direitos de Liberdades Econômicas, traz uma ideia de mínima intervenção do Estado nos exercícios da atividade econômica e que deve agir apenas como um agente normativo e regulador dessas atividades. E, no caso, a lei retrata exatamente isso, confere autonomia às partes, mas o legislador garante um mínimo de proteção e regulação do exercício dessa atividade e da própria formalidade desse contrato. Pode passar, Fê. Ele traz um comparativo, né, sobre a liberdade econômica como valor na formulação e interpretação das leis dentro da própria Constituição e da mais recente Declaração dos Direitos de Liberdades Econômicas, e retomando aquele argumento de generalidade de violação a direitos constitucionais, ele pontua que é necessário demonstrar cabalmente, empiricamente, os prejuízos trazidos aos trabalhadores. E ele entende que as manifestações dos Amici Curiae, as pesquisas do SEBRAE, os pareceres apresentados dentro do projeto, durante a tramitação do projeto, demonstram o contrário, que há uma comprovação, uma demonstração da ausência de prejuízos e demonstração de benefícios. Então, estaria provado a efetividade dessa lei, a necessidade dessa lei e também o aceite, né, dos atores dessa lei. Pode passar, Fê. Por fim, o ministro, seguindo a mesma lógica anteriormente posta, entende que não há uma violação do princípio da isonomia,
já que haveria ali uma divergência da situação jurídica entre os trabalhadores contratados sobre o regime seletista e os profissionais parceiros, o que seria justificável para afastar qualquer violação a esse princípio. Além disso, ele reafirma a questão dos usos e costumes já do setor, que já executavam esse contrato de parceria, embora não um contrato não típico, né, até então, e que ele traz que a lei ela traz um tratamento igualitário aos atores, às partes desse contrato, e traz também uma diferença dentro da própria lei objetiva e razoável dessas diferenças. Então, há uma faculdade em se contratar, utilizar esse contrato de parceria, o uso da autonomia da vontade e com o benefício da liberdade de contratar, na medida que se reconhece novamente a capacidade de manifestar a vontade desse profissional parceiro. Além do mais, há as cláusulas obrigatórias de caráter protetivo e também a própria previsão na lei do afastamento desse contrato e reconhecimento do vínculo quando há algum tipo de burla à legislação trabalhista. Em resumo, foram esses os principais fundamentos apresentados pelos ministros. Foi reconhecida a constitucionalidade da lei no final de 2021. Fê, pode passar. Os votos do ministro Dias Toffoli e do Ricardo Lewandowski, eles não apontaram nenhum tipo de elemento diverso, seguiram o voto da maioria. Pode passar, Fê. Então, a tese fixada foi: é constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da lei. É nulo o contrato civil de parceria referido quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores. Algumas propostas de discussão, e que inclusive o grupo foi levantando aqui, o pessoal também levantando nas outras reuniões, giram em torno da própria natureza desse contrato, né? Se é um contrato de fato civil, se é uma outra forma de organização de trabalho, e principalmente porque essa ADI tem sido utilizada de forma recorrente nas reclamações que reconhecem esses novos ajustes e afastam a competência da Justiça do Trabalho para dirimir sobre esses conflitos. Então, a ADI, embora ela tenha reconhecido a constitucionalidade dessa lei, ainda ficaram muitos pontos de interpretação. E, aparentemente, nos processos posteriores a essa lei, se segue a lógica da análise do contrato realidade, e esses elementos do contrato de parceria se confundem muito com os da relação de emprego, assim como foi noticiado no julgamento da ADI. E ainda não há uma estabilização, já que é uma linha bastante tênue entre os elementos do vínculo e os próprios elementos desse contrato de parceria. Enfim, esses foram os pontos principais dos votos que acho que era interessante destacar. Encerro a minha apresentação por aqui e fica aberta agora para a gente debater sobre o tema, principalmente porque na outra reunião nós optamos por fazer só as apresentações. Obrigada. Parabéns, Gabi. Obrigada, Cris. Parabéns. Pessoal, vamos então dar início aos debates. A gente preferiu deixar as perguntas todas agora, né, para depois que a gente concluísse a apresentação em especial da ADI. No nosso encontro anterior, nós pedimos para que vocês levantassem algumas questões, então, se vocês quiserem trazer novamente essas questões para a gente debater, agora já com um pouco mais de clareza com relação aos votos, né, que conduziram o julgamento da ADI, acho que agora fica um pouco mais claro para a gente poder debater.
Eu não sei se alguém quiser levantar a mão. Deixa eu ver como é que tá a minha disposição. Eu acho que tem alguém com áudio aberto Oi, aqui. Lindona. Oi, Karen. Tudo bem com você? Cristiane, tem como fechar o áudio da Karen? Deixa eu ver aqui. Ah, ela fechou. Desculpa, eu fechei. Desculpa. Imagina. Não. Pronto, ela foi mais rápida. Não sei se alguém quer comentar. Felipe, se você quer fazer alguma consideração, já que também a gente fez essa ligação com a primeira parte da apresentação da DI, que você fez também no nosso último encontro, se você quiser fazer alguma consideração. Sim, gostaria. Uma breve, seria interessante ouvir o pessoal em relação às dúvidas e discussões a partir do acordo. E a apresentação do acordo foi muito boa, foi muito organizada, organizou bem os argumentos de todos os ministros. Eu só queria levantar um ponto, na verdade dois. O primeiro ponto me pareceu essencial no voto dos ministros, principalmente contrários a favor da constitucionalidade da lei, as informações e os dados trazidos pelos amicicuri. E um exemplo disso é o voto nos votos do Alexandre de Moraes, ministro Barroso, da ministra Carmen Lúcia, foi citado, nesses votos, foi citado a pesquisa Sebrae, que foi apresentado, que foi realizado pelo Sebrae junto pela ABSB, foi uma pesquisa empírica realizada por eles e que foi apresentado para os ministros. E isso me pareceu relevante no sentido de que foi quase uma confirmação de um dado de realidade da concepção jurídica e teórica que os ministros assumiam com relação à interpretação da lei. Então, me parece que os amicicuri nesse acórdão fizeram diferença. Até porque, por exemplo, se você for observar, todos os amicicuri que entraram foram a favor da lei. E me pareceu que isso teve peso. Isso teve um peso. Eles trouxeram diversos dados, não só essa pesquisa Sebrae, mas trouxeram as manifestações do ProBeleza, trouxeram a manifestação da ABSB dentro dos votos, quase que como se tivesse uma confirmação da concepção que eles tinham da lei. Esse era o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria levantar era com relação a, trazendo algumas questões que a Gabi já trouxe, trazendo uma outra, era um ponto interessante, acho que está no voto do Alexandre de Moraes, mas acho que perpassa os outros votos. A questão das novas relações de trabalho. Interessante é que, nesse caso, eu tenho uma legislação nova para tratar de um conjunto de relações de trabalho antiga. Em tese, eu estou lidando com uma legislação recente no bojo de um processo aí legislativo que flexibilizou muitas relações, flexibilizou e regulamentou, flexibilizando direitos e desregulamentou também, para tratar de um conjunto de relações de um setor específico que já vinha perdurando há décadas. E nesse ponto, eu não estou disciplinando novas relações de trabalho. Eu estou disciplinando relações de trabalho antigas e que, teoricamente, deveriam ter sido regulamentadas, ou pelo menos disciplinadas de uma maneira, seja setorial, seja específica, tipo, contratualmente, pela relação de emprego, ou pelo menos deveriam ter sido absorvidas por uma nova organização de trabalho ao longo do século XX, que tem como foco e centro a relação de emprego, mas não foram. E aí acabaram sendo disciplinadas por esse novo contrato de parceria que, na verdade, incentiva e inclui com direitos previdenciários fora desse sistema de proteção de emprego. Então, ele cria, e nesse aspecto, as relações, essas novas, o meio, pelo menos, principalmente do MEI. O MEI me parece que tem um lugar central, né? O MEI e a ideia de empreendedorismo tem um papel central nessa nova legislação, pelo menos nessa legislação específica,
dessas relações de trabalho. Acho que ela, acho que eram esses dois pontos que eu queria levantar de início. Obrigado, Cris. Não, perfeito, Fê. Acho que a Ana Paula tinha colocado alguma coisa aqui no site ou no chat. Ana, você consegue abrir seu áudio? Eu estou na rodovia, gente, peço desculpas, dirigindo a caminho da vara. Você consegue falar? Senão a gente. Eu leio aqui sua pergunta. Ah, pode falar, Ana. Eu acho que não pega direito, né? A Ana tinha colocado aqui. Ela tá na rodovia. É, É melhor não. melhor não. A Ana colocou aqui, deixa eu ver, minha reflexão é sobre a competência, já que o ministro disse que se houver, acho que horário, né, e outros pontos será fraude. E por outro lado, mesmo o STF disse que a Justiça do Trabalho não tem competência para analisar se há vínculo. Ah, ela está fazendo uma comparação com as recentes decisões, né, com relação a quando nós já não temos uma relação teoricamente de emprego, que a Justiça do Trabalho nem seria competente para analisar, né? Primeiro seria a Justiça Comum, depois se configurada a fraude, aí encaminharia para o seu trabalho. Ana, se estiver errada essa reflexão, você me fala, tá? Mas essa questão com relação a se tiver fraude, né? Mas é o que a gente discutiu, né, Gabi e Fê, o pessoal do eixo. O que a gente tem visto nas recentes decisões, inclusive nos processos que a gente anda pesquisando por conta do eixo, primeiro, a gente precisa ver, não é nem com relação àquelas questões dos artigos que a gente comentou nos nossos primeiros encontros, né? Não é nem uma questão de, se o contrato de parceria tem aquelas cláusulas, se não tiver, e aí tem um problema aqui. Não é nem com relação ao contrato em si de parceria, porque a formatação do contrato nem interessa. O que interessa é com relação à fraude. Mas para discutir a fraude, a gente vai ter que levar essa discussão primeiro para um âmbito que não está acostumado a receber esse tipo de relação, a discutir esse tipo de relação, que é a justiça comum, não é uma justiça especializada, não é o seu trabalho. Lá vai ser configurada a fraude para depois encaminhar para a justiça do trabalho, né, que é a justiça competente para isso. Eu não sei se eu estou também criando um monstro maior do que ele já é, mas não sei se vocês concordam comigo. Talvez seja essa a reflexão da Ana, né? Será que a justiça comum também está preparada para discutir esse tipo de fraude, compreender esse tipo de fraude? Será que para a justiça comum não vai ser um contrato de parceria como qualquer outro? Talvez um contrato de parceria informal, né? E que precisa ser só corrigida essas questões e que, por conta desse mero formalismo, não desconfiguraria a questão de parceria, e aí não teria uma fraude para a justiça comum, mas para esse trabalho ficar nítida a questão da fraude. Não sei, Ana, não sei se foi essa a sua preocupação, Bom dia, mas gente. bom dia. Desculpa, bem na hora que você me chamou, eu estou na rodovia e a internet não funciona bem. Agora acabei de chegar aqui cometendo uma infração de trânsito. Meu filho digitou para mim. Mas é esse o ponto. Quem vai dizer se tem a fraude, conforme ele disse no voto dele? Já que tem uma lei que prevê que é um parceiro, né? Porque a linha é tênue, a linha divisória entre o que é o parceiro. Porque nós sabemos que realmente tem profissionais de salão, que são a exceção, que praticamente eles, né, têm um padrão salarial bem elevado, eles têm uma agenda, eles têm auxiliares, mas isso não é a realidade da maioria ali, né, de manicures, de cabeleireiros menores, de pessoas que fazem outras atividades. E quem é que vai dizer que é fraude, né? O juiz da justiça comum? Então, eu vejo isso como uma preocupação, porque não bastasse a lei já dificultar, sem ter um critério objetivo para dizer quando que será parceiro e quando não será.
Aí o juiz que tem a competência para dizer isso também já não é o juiz que o dirá, fica um pouco complicado, né? É verdade, Ana. Alguém quer comentar? Quer comentar, Felipe? Não, não, o pessoal eu ia comentar, mas o Ah, pessoal levantou a mão. Deixa o pessoal falar. aqui na tela apareceu primeiro para mim a Sandra e depois o Michel. Pode falar, Sandra. Acho que o Michel estava na frente, mas eu falo. Falo eu? Bom dia, gente. Na linha do que a Ana está falando, e na semana passada, no último encontro, eu havia colocado um caso, uma pergunta, mas porque é um caso concreto, tem em mãos um caso aqui para a gente cuidar. Ofereço ao grupo para a gente apoiar um trabalhador desse tipo, um cabeleireiro. E a grande questão é, num salão anterior, exigiu que ele abrisse um MEI, ele abriu o MEI. Só que no nosso salão último, não, nunca ele emitiu nota fiscal nenhuma, nunca foi formalizado nenhum tipo de contrato de parceria, mas se subentendeu, não, que ele seria parceiro. Só que ele se separou da mulher e recebeu o convite, então, de morar lá no salão. E desde então, ele dorme, acorda, abre o salão, cuida, o proprietário sequer aparece e 50% dos valores, assim como antes dele morar lá e ficar 24 horas no salão, 50% dos valores que ele recebe é do dono do salão, porque a maquininha é do salão. E houve uma denúncia, eu acho que ele atendeu algum policial federal, e houve uma denúncia para o Ministério Público do Trabalho de trabalho escravo, porque o cliente do salão verificou onde ele dormia, viu que era das péssimas condições, fez uma denúncia. E aí houve essa visita, então, enfim, chamaram a polícia, fizeram um boletim de ocorrência. Eu entrei nesse momento para acompanhá-lo como vítima de trabalho escravo e fiquei ciente de toda essa situação. Não acredito que vá dar continuidade ao Ministério Público como trabalho escravo, mas eu vejo ali uma fraude trabalhista, principalmente porque o que aconteceu quando apareceu essa situação, houve uma desconfiança quem tinha denunciado, porque é denúncia anônima perante o Ministério Público do Trabalho. Então o dono do salão desconfiou dele mesmo, do próprio trabalhador, e simplesmente de uma hora para outra mandou embora. Falou, não precisa mais. Por telefone, olha, você pode pegar suas coisas e sair. Então ele ficou sem ter onde morar e sem trabalho. Então vejam, se ele era autônomo, né, ele ganhava R$ 7.500, metade, 3.500 era dele e 3.500 do proprietário do salão. Era 50% sim, alguém pergunta aí no chat. Mas vejam, de uma hora para outra ele ficou sem ter, porque o dono do salão não era ele. Então, sabe que autonomia é essa, mesmo pensando na lei? Porque veja a subordinação. Ele ficou, e nesse caso específico, ele ficou inclusive na rua, morando na rua mesmo. Ele é estrangeiro, além de tudo, para completar. O que vocês me dizem? O que fazemos? Onde propomos a ação? Na Justiça do Trabalho ou na Justiça Comum? Esse caso é bastante Eu interessante, né, Sandra? proporia na Justiça do Pode falar? Trabalho. Eu proporia na Justiça do Trabalho. Também acho. Com certeza. E eu estou falando Mas, sério, convido, tá? Quem não, quiser, vamos junto. e, Me procure em e, paralelo que a gente faz junto a ação. Tem esse caso. Cooperativa. É, Sandra, você sabe que tem não só esse tipo de caso muito específico, né? Mas eu tenho acompanhado nas audiências recentemente que quando a gente tem um processo que o trabalhador requer o vínculo, tem alguns juízes que já falam, olha, mas você sabe que a competência nem é mais do seu trabalho, né? Ou seja, os próprios juízes do trabalho, alguns, claro, né, são em menor quantidade, mas os próprios juízes, quando tem esse pedido de reconhecimento de vínculo, já manda, olha, isso aqui pelo STF nem tem que estar aqui. É pedido de reconhecimento de vínculo, primeiro precisa ir para a justiça estadual e depois vir para cá. Né? Então, assim, e receber uma incompetência, precário isso. parece que você que está fazendo errado, né? Parece que é a incompetência do advogado que Do moveu, advogado. né? É, Que moveu no juiz pois incompetente. é. Pois é. Mas O como juiz assim? faz, o juiz faz uma cautelar de si mesmo de incompetência prévia, tipo. Tem alguns juízes que estão assumindo esse tipo de postura. Surpreende, porque teoricamente é, né, juiz trabalhista. Mas, Sandra, você quer que a gente traga depois esse caso para debater? Acho que é legal isso daí, a gente Ah, acompanhar, né? eu convido mesmo vocês, vamos, eu tenho É. esse caso, e está nesse ponto. Eu fiz há 2 semanas o acompanhamento, né, foi prestar depoimento no DHPP. Aliás, nunca tinha vivenciado uma situação no DHPP em São Paulo. Imagina a situação, abre o elevador, sai em 12 homens algemados.
Nunca tinha saindo um de ladinho do outro, um grudado no outro, enfim. E aí o tadinho, ele estrangeiro, imagina a situação. E o trabalhador, né? Então, olha como que é esse mix de justiças, né? Também mistura tudo. Eu vou, se você me permitir, então eu vou passar a palavra só pro Michel, depois pro Felipe, depois para Karen, acho que foi isso, né, na ordem, para a gente poder até dar uma adiantada. Michel, pode falar. Bom dia a todos. Primeiramente, parabenizar a colega aí que fez a excelente apresentação, né? Eu queria comentar apenas com relação a essa dificuldade das competências do STF e da Justiça do Trabalho. Por quê? Ah, tem as convenções coletivas que tratam da matéria do salão parceiro e trazem vários requisitos ali de critérios objetivos para imprimir a validade nesses contratos de salões parceiros. Então, não basta falar que é salão parceiro, fazer um contrato e está tudo certo. Não. Os sindicatos trazem esses requisitos. E a partir do momento que o STF começa a validar isso ou trazer isso como uma alternativa com base na Constituição de que é permitido novas relações de trabalho, ele invade uma série de outros princípios e conflita em outros princípios, como, por exemplo, na minha opinião, a dignidade do trabalhador, né? Que o trabalhador ele não deixa de ser um cidadão, ele tem a dignidade da pessoa humana dentro dele. E os critérios objetivos imprimidos aos sindicatos, a força constitucional que tem os sindicatos que tem que ter a sua eficácia e em conflito com o artigo 114 da Constituição Federal. Então, o que eu quero dizer sobre isso? Que o STF não tem competência alguma, a minha opinião pessoal aqui, do que eu vejo, dos clientes que a gente vê atendendo, para poder avalizar esses critérios. Não tem competência para entrar dentro de uma convenção coletiva, de avalizar aquilo que é conferido à Justiça do Trabalho. Então, a partir do momento que ele começa a dar essas decisões, ele invalida uma série de dispositivos constitucionais, coloca em conflito vários princípios que são maiores, inclusive, do que a própria permissão de outras relações de trabalho. Então, em cima de tudo isso, falta força, na minha opinião, dos sindicatos de entrarem em conflito com o STF, das associações do tempo, que muitas pessoas não estão dispostas a empreender, né? Então, são advogados de trabalhadores que não têm força econômica de chegar ao STF, não têm capacidade técnica de colocar os seus advogados para poder chegar ao STF, não tem qualidade, não tem capacidade econômica forte. Em contrapartida, as empresas investem muito nisso, contratam bancas de advogados gigantescos aí que pagam horrores aos seus advogados, e aí nós estamos numa porcentagem de 5% de advocacia dos trabalhadores que conseguem chegar lá, contra 95% de advocacia empresarial. Então, a maioria das decisões é empresarial, é por isso que está isso, é por isso que está acontecendo dessa forma de trato com esses trabalhadores. E isso nós estamos vendo esses reflexos. Por isso que vale a pena, sim, a união aí com a Sandra, até que colocou, com outras situações. Eu posso dizer, no próprio escritório que eu trabalho, que eu atuo, a gente investe pesado do nosso bolso para poder ter a qualidade de chegar lá em cima, no STF, no TST, para brigar de igual valor. Mas isso é um valor que a gente tem que colocar e investir. Muitos morrem na primeira e na segunda instância. Então, eu digo que comecemos a invocar aí a dignidade do trabalhador como cidadão e de que o trabalhador não perde a sua qualidade de cidadão e começamos a brigar e trazer recentemente eu estava até debatendo com a Patrícia aí nos casos aí que ela vem me ajudando na questão do controle de convencionalidade, de invocar ali o controle de convencionalidade das convenções internacionais, a aplicação do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, da aplicação das declarações internacionais para começar a mexer com o judiciário, para tentar ver como é que eles vão lidar com isso, né? A partir do momento que a gente começa a colocar em conflito princípios de direitos fundamentais aí, quais deles devem prevalecer, né? Na nossa opinião, seria aqueles que trazem
os princípios norteadores do direito natural, né? O direito à vida, o direito às condições mínimas de trabalho. Então, é só essa opinião que eu gostaria de colocar. Muito obrigado. Perfeito, Michel. Segundo a Ingeborg Maus, né, a gente vive um momento de superego do poder judiciário, né? A gente vive um momento do STF um pouco sem barreiras, sem parâmetros, um pouco complicado, né? Mas não vou entrar nessa série, senão eu vou colocar minha opinião aqui, pessoal. Mas aqui, acho que é o Felipe, né? Depois a Karen havia levantado a mão. Obrigada, viu, Michel, pelas suas colocações, muito pertinentes. De fato. Pode falar. Com relação ao que a Sandra falou, e com o Michel, e com o que a Ana falaram, só alguns pontos para ressaltar de discussão, que inclusive a ADI não resolve exatamente essa discussão, mas ela levanta. Quando a ADI ela não resolve, apesar de falar que o contrato de parceria é um contrato civil, ela não define se é uma relação de trabalho ou não. Ela fala de relação de trabalho, o STF em diversos julgados fala de relação de trabalho. Só que, inclusive na DC 48, que é o que é mais utilizado, a DPF 324, que são as mais utilizadas para afastar o vínculo de emprego, ele cria uma identidade entre relação de trabalho ampla e relação comercial. Ou seja, toda essa relação de trabalho que não for relação de emprego é relação comercial. Por exemplo, no caso dos transportadores, esse tem sido entendimento do STF e, no final das contas, por conta de ser uma relação comercial, afasta-se, em razão da natureza da relação, afasta-se a competência da Justiça do Trabalho para a discussão dessa relação. E assume-se a competência da Justiça Comum. Nesse caso em específico, fica em aberto pelo próprio julgado, em que pese as razões de decidir não fazerem coisa julgada, mas pelo próprio julgado, fica em aberto se a gente está lidando com uma relação comercial ou não. Por que eu estou falando isso? Porque, primeiro ponto, a relação se for uma relação de trabalho amplo senso e não uma relação de comercial, vamos dizer, afastar essa identidade criada pelo STF, que até hoje também não definiu ao certo o que é uma relação de trabalho, se eu afastar essa identidade, a próprio contrato de parceria, no sentido que o Michel falou, seria competência da Justiça do Trabalho. Eu não precisaria nem essa discussão que o STF está fazendo seria, inclusive, seria inútil, porque eu estaria discutindo, porque a própria Justiça do Trabalho discutiria a relação de emprego existindo uma relação de trabalho. Então, me parece que isso daqui continua em aberto. Se o contrato de parceria é uma relação de trabalho ou não, diferente de uma relação comercial. Segundo, um aspecto que eu levanto é que, e para mim isso é um pouco confuso, a tese firmada na DC 48 e na DI 5625, que é a que a gente está estudando agora, são diametralmente opostas. Porque na DC 48 ele fala, olha, confirmada a relação configurado a relação comercial, afasta-se o vínculo de emprego. Na DI 5628 fala o inverso. Se houver a presença dos elementos do vínculo de emprego, confirmada a relação de emprego. Então, aí me parece que mesmo essa discussão da competência fica um pouco balançada, porque nesse caso, o que eu estou falando, o que eu estou analisando? Pela DC 48, eu estou analisando uma relação comercial que precisa ser afastada. Na DI 5625, eu estou analisando uma relação de emprego que precisa ser afirmada. Fica um pouco confusa a situação com relação à competência. E, por fim, eu queria mencionar uma questão que o Michel falou, que diz respeito às relações sindicais, que a gente vai tratar em outras reuniões, mas que me parece interessante. Eu tenho há sindicatos hoje, que disciplinam em convenção coletiva um contrato de parceria. Aí você pensa, então, a convenção e o acordo coletivo vão ter aderência
Vão ter regras que vão ter aderência a contratos individuais de parceria. Então, eles vão ter aderência a contratos individuais entre empresas, primeiro. E contratos individuais que, em tese, se eu for adotar o entendimento do predominante do STF, de que essa relação de trabalho seria uma relação comercial, então eu tenho convenção coletiva disciplinando uma relação comercial entre empresas. O que fica uma situação bizarra, porque aí eu vou ter que discutir o acordo sindical na Justiça do Trabalho, em nível coletivo, e em nível individual, eu vou ter que discutir na Justiça Comum. Fica o caos. O que me parece é que não dá para sustentar, ou pelo menos há indícios fortes de que não dá para sustentar de que essa relação, de que o que está sendo disciplinado no final das contas é uma relação de trabalho, amplo senso. Não dá para sustentar que isso é uma relação comercial, pelo menos o contrato de parceria. O contrato de parceria. Mas isso fica em aberto. Mas verdade é o que a Cristiane falou. Nós estamos num problema de poder. É o esvaziamento da Justiça do Trabalho simplesmente para que haja uma prevalência de decisões neoliberais. É simples, gente. Só que nós vamos ter que fazer como o Michel colocou. Nós temos que mudar a perspectiva de atuar. Porque senão nós vamos ser esmagados. Porque a competência, ela é uma relação de poder daquela instituição. Isso é intrínseco. Quando você fala de uma força normativa, você está falando de poder. Isso Miguel Reale já falava lá atrás. Então, a competência é poder. Estão esvaziando o nosso poder. Simples. Verdade, verdade. Patrícia, Fê, obrigada. Karen, eu vou passar a palavra para você até para a gente poder adiantar nossas discussões. Bom dia, parabéns, Gabriela, mais uma vez pela tua apresentação. O grupo está sendo bem interessante. Até em função da tua última fala, Cris, eu fiquei mais a título, né, de curiosidade para saber qual que é o entendimento atual da Justiça do Trabalho. Como sempre, deve ter para todos os gostos, né? Se manda, como tu disse, mas também tu já deu exemplo de que declina a competência, mas tem decisões no sentido de reconhecer o vínculo? Gabi, você quer responder? Tá sem som de novo, Gabi. Não sei se você desligar e ligar de novo, ver se funciona. Tá sem som. Não. Eu falei para a Gabi, Karen, porque a Gabi estava até fazendo um levantamento dos processos. Eu acho que ela vai conseguir te explicar até melhor, mas porque o que a gente andou discutindo e a gente fez esse levantamento prévio primeiro, é que a gente viu quando a parte consegue confirmar a fraude, quando o reclamante consegue confirmar a fraude, aí a Justiça do Trabalho reconhece o vínculo. E mesmo que exista o contrato de parceria, que para o seu trabalho realmente o que vale é a primazia da realidade, então mesmo que tenha todo um contrato de parceria bonitinho, delimitado, não sei se a Gabi consegue sair e entrar de novo para você completar, Gabi, o que eu vou falar aqui. Mas a gente viu, então, processos que, mesmo com contrato de parceria, tudo redondinho, se ficar demonstrado que aquele contrato era uma fraude, que existia realmente uma verdadeira relação de emprego, a Justiça do Trabalho reconhece o vínculo. Depois desse recente posicionamento da STF sobre discussões de vínculo, primeiro vai para a Justiça do Trabalho, a gente não conseguiu achar processos trabalhistas já com sentença, pelo menos, para a gente entender o posicionamento atual agora, né? Porque foi muito recente, caso de, me corrijam aí, 1 mês e meio para cá, não é?
Então a gente Então não não teve conseguiu discutir. reflexo, é isso que eu fiquei pensando, por isso que eu fiquei na dúvida. Quando tu falou, eu fiquei em dúvida, falei, nossa, será? Não deu tempo, entendi. Não deu tempo, não deu. Tanto que isso que eu comentei agora sobre o que a Sandra falou aconteceu na semana passada comigo, é que eu trabalho com reclamadas, né? Mas quando eu cheguei na audiência, o próprio juiz falou que, então, ó, mas aqui é um caso de nem competência do seu trabalho. Né? Por isso que eu achei até bastante absurdo, e olha que eu estava pelas reclamadas, né? Não, teoricamente eu devia até ficar contente com a posição, né, do que o juiz estava lá expondo. Mas eu confesso que eu fiquei bastante abismada com o posicionamento. Era uma audiência inicial, né? A gente estava lá, teoricamente, para começar um processo, e aí ele fez isso. O que eu estou falando aqui é mais ou menos o que eu estou sentindo pelas audiências, mas como eu falei, a gente não teve ainda nenhuma sentença. Acho que a Gabi Gabi, você consegue liberar seu áudio? Eu entrei pelo celular, estão me Aí, escutando agora? melhor. Tá Melhor, bom. aí você completa o que eu falei aqui para Karen. Isso. Karen, na realidade ainda, eu acho que não temos nenhum um precedente mais expressivo se os elementos da ação são necessários, ou tem como consequência a sua ausência ou reconhecimento de vínculo. Até isso mesmo a gente tem uma certa discussão. Então, se não tem o contrato escrito, o contrato homologado, com duas testemunhas, com todas as cláusulas obrigatórias, há decisões que se reconhece automaticamente o vínculo de emprego e tem outras decisões que diz que é apenas um elemento dispensável que se preza ali pela primazia da realidade. O que eu tenho observado, e eu acho que a tendência vai seguir nesse sentido, embora a gente ainda não tenha muitas decisões recentes para ter um parâmetro, é justamente em quais elementos que distanciam a existência do vínculo e da existência do contrato de parceria. Em regra, ele sempre é delimitado pela questão da agenda. Então, se há prova, basicamente, de que a agenda era controlada pelo profissional ou não. Só que é uma prova muito complexa, porque dentro dos próprios elementos da lei, há essa organização tanto da agenda, né, entrando ali na parte de gestão e administração do estabelecimento, dessa responsabilidade pelo salão, e é uma prova complicada, porque você tem que provar que você que determinava aquela execução da agenda, e com um agravante. Normalmente, os profissionais estão vinculados ali ao horário de funcionamento do estabelecimento. E, assim, partindo de uma lógica básica, eles vão trabalhar durante todo o período de funcionamento do Claro. salão. E aí, como fica a prova dessa determinação? Fui eu que determinei porque eu queria faturar mais? Ou é uma imposição, do salão? E ainda assim, seguindo a tendência, por exemplo, do voto do ministro Gilmar, que fala ali sobre a autonomia da vontade, eu teria capacidade de discutir exatamente sobre essa questão da hora, por exemplo, olha, eu me proponho a trabalhar somente de quarta a sexta. Aí vem o salão e diz, não, mas eu preciso, para te contratar, que você também trabalhe às terças. E aí eu, dentro da minha autonomia, falo, eu concordo, para mim realmente é melhor, e eu vou lá e aceito isso. Eu acho que são parâmetros muito sutis e ainda a gente vê uma grande bagunça, porque é uma questão essencialmente probatória, então bastante processual, e que a gente não tem um estabelecimento do que de fato ocorre. Eu acho que o único parâmetro com relação a isso que a gente tem mais firme é com relação aos percentuais, que, em regra, quando demonstrado ali um pagamento de 50% ou superior a isso, já se parte de uma situação de maior autonomia, já que, indiscutivelmente, ao final do mês, esse profissional, se registrado, receberia um valor infinitamente inferior. Então, eu acho que esse parâmetro é, assim, a única coisa que nós temos que está sendo um pouco mais estável, porque do resto, uma bagunça, e também não acredito que vá ter uma influência direta nisso, por ser uma questão mais puramente probatória, né? Que a lei não resguarda, tampouco
as decisões. Espero ter ajudado. Não, ótimo. Perfeito. Obrigada. Obrigada, Karen. Obrigada, Gabi. Pessoal, mais alguma pergunta, mais alguma colocação? Porque a gente está já no adiantar da nossa hora aqui. E se não tiver, então, mais nenhuma outra pergunta, mais nenhuma outra colocação, a gente encerra o nosso encontro de hoje. E lembrando que na terça-feira que vem a gente tem mais um encontro, né? Sem o nosso intervalinho de 15 dias para a gente dar continuidade ao nosso eixo. A gente está chegando na metade, né? Como a gente propôs, nós temos 8 encontros, nós já passamos por 4, então nós estamos chegando na metade do nosso eixo. Nosso compromisso aqui com vocês é que a gente discuta agora no próximo encontro essas questões sindicais, né? A influência do sindicato, como fica essa situação. Talvez a gente consiga trazer mais esclarecimentos aí, ou talvez mais dúvidas, porque acho que é essa a nossa posição aqui, é não trazer soluções, mas mais dúvidas para todos. Posso encerrar então o nosso encontro de hoje? Tem mais alguma colocação? Eu achei engraçado que a Ilana. Gabriela. É isso aí. Obrigada, viu, Paty? Formidável. Achei engraçado que a Ilana colocou aqui no chat que é um Frankenstein mesmo. Gente, eu quase ri aqui no meio da nossa explicação. Mas é isso aí. Eu vou parar a gravação aqui, então. E parar aqui.